Bom dia, aqui nós temos o TPS de análise e simulação de sistemas. No caso, esse circuito aqui é um circuito resistivo capacitivo, então um circuito RC, onde nós temos uma tensão de 10 volts, um resistor de 10 ohms, a capacitância do capacitor de 25 microfarads e um C de 0 igual a zero. Então, pelas nossas leis de Kirchhoff, o que a gente temos? A gente tem que o C, então eu começo a fazer o circuito a partir daqui, então menos para o mais, né? Então eu começo menos o C em função do T, mais o R, que vai ser a tensão no resistor, certo? A tensão no resistor aqui, mais a tensão no capacitor, certo? Daí eu vou formar a fórmula, que vai ser menos o C em função do T, mais o R, mais o C igual a zero, certo? Usando isso, nós temos que o seguinte, que o R vai ser o R vezes RI, que seria a resistência vezes a corrente, certo? Então eu substituo aqui na fórmula o R vai ser o R vezes o I, certo? Na parte de baixo, o que é o I? O I vai ser a capacitância em função da derivada do T de C, certo? Então, fazendo isso, a gente chega nesse resultado. O C de T, função é R, C, du sobre dt, o C igual a zero. Daí a gente pega o RC e divide toda a equação por ele. Então aqui vai ficar RC sobre DI, sobre DUC, sobre dt, mais UC, RC, igual a U sobre de tempo em função de RC. Aqui a gente corta, né? Então, a equação diferencial de ordem 1, então vai ficar derivada de UC sobre dt mais UC sobre RC, que vai ser igual a U de T sobre RC. Então aqui a gente tem uma outra fórmula de fazer a derivada, né? Então derivada de C vai ser igual a UC dividido por o resistor, que é 10, vezes 25 microfarad, que é o valor da capacitância do capacitor. Vai ser igual a 10 dividido pela resistência, vezes a capacitância do capacitor. Isso a gente vai chegar na fórmula da equação, que vai ser a derivada do capacitor, mais 400, o C é igual a 40.000, desculpa. Daí a gente chega na resolução do A, que dá para determinar a equação diferencial de primeira ordem do capacitor, certo? Então a gente vem agora para a função B, que vai ser a derivada do capacitor mais 400, o C é igual a 4.000. Então o C é igual a o C particular mais o C homogêneo. Então, o C particular vai ser o K1. E a derivada de UC vai ser igual a zero, certo? Porque uma derivada de uma constante é zero. Então, 0 mais 4.000, K1 é igual a 40.000. Então, você corta aqui os zeros, certo? Então, a gente chega no valor que K1 é igual a 10. Daí, agora a gente vai fazer a homogênea, certo? Então, a homogênea, o que vai ser? Vai ser a mais simples, a mais simples de todas, que vai ser K2 exponencial de K3t. Daí a derivada vai ser K3 vezes K2, K3t. Então, o que a gente pega, coloca os valores e chega o resultado que K3 é igual a menos 40.000. Desculpa. K3 é igual a menos 4.000. O C é igual a 10 mais K2 menos K2 exponencial de menos 4.000t. A U de C é igual a zero, vai ser 10. Corta. K2 é igual a menos 10. Então a gente vai chegar na equação que o T é igual a 10 menos 10 exponencial menos 4.000t, certo? Então isso aqui a gente chega na expressão utilizando os métodos de coeficiente a determinar.
Daí agora a gente na equação, na resolução do exercício C, a gente tem que achar, ver se a equação que a gente achou está de acordo. Então a gente vai chegar no seguinte, que a derivada da função mais 4.000 o C igual a zero. Daí vamos chegar na equação. Chegou na equação, então vai ser 40.000 exponencial de menos 4.000 mais 4.000 que multiplica 10 menos 10 exponencial de menos 4.000t é igual a 40.000. Então a gente faz essa resolução e chegou aqui que o valor vai cortar um pelo outro. Então a gente chega que 40.000 é igual a 40.000. Então essa equação diferencial de primeira ordem está ok. Então a gente chegou no valor correto. Agora na função, no exercício D, determinar a expressão da tensão UC no resistor. O que é de acordo com a lei de Ohm, então vai ser a tensão é igual a resistência vezes a corrente, certo? Foi esse valor. Então a tensão no resistor vai ser a resistência dele vezes a corrente que passa nele. Como no circuito sério, vai ser a mesma tensão que passa no capacitor. Na equação no C, determina a expressão da corrente T no circuito. O I vai ser em função da capacitância, porque o capacitor simula um curto no tempo zero. Porém, com o tempo ele vai carregando e tende a fechar o circuito e não vai ter uma corrente passando. Então, o que a gente vai chegar no valor? Que a tensão do capacitor menos a tensão total menos a tensão do capacitor dividido pela resistência. A gente chega na corrente. Vai ter um instante que a corrente vai ser zero. Calcule o valor da constante de tempo T no circuito. Então a gente tem que T é igual a R vezes C. Então a gente vai chegar que a constante de tempo vai ser 1 dividido por 4.000. Daí a gente coloca tudo isso na tabela para gerar o gráfico. Então no caso aqui, ó, todos os valores aqui já inseridos na tabela e o gráfico. No gráfico a gente consegue observar que é o seguinte, que a tensão no capacitor ela vai crescendo até estabilizar. Chega uma hora que ela fica igual a tensão da fonte, que vai ser os 10 volts, certo? E aqui, ó, a corrente em função, ela vai chegar a um ponto que ela vai chegar a zero. Então, é o que eu falei para vocês. Quando o capacitor estiver carregado, o circuito praticamente abre e a corrente vai ser quase nula. Mas, na verdade, vai ser nula, correto? Então, nós chegamos à resolução do nosso TPS. Muito obrigado pela atenção, professor. Eu acho que é isso que você queria que a gente fizesse no TPS.